hoje eu vou falar um pouco da terapia analítica, que é diretamente ligada à psicologia analítica, psicologia junguiana do grande psiquiatra Carl Gustav Jung. A primeira coisa notável que a gente pode dizer a respeito é que ela é baseada num diálogo, numa troca espontânea entre o terapeuta e o paciente. Isso, claro, difere bastante da terapia freudiana, onde efetivamente apenas o paciente que fala e o terapeuta que escuta. No entanto, esse diálogo tem algumas especificidades, um diálogo terapêutico tem algumas especificidades e que não se trata de uma troca apenas entre dois seres conscientes, entre duas entidades que trocariam apenas informações, emoções, enfim, sugestões, proposições, mas se trata também de um diálogo entre duas entidades inconscientes, ou seja, o diálogo ocorre entre o consciente e o inconsciente do terapeuta e o consciente e o inconsciente do paciente. Isso faz que o Jung compara esse processo, esse diálogo terapêutico, como uma espécie de reação química entre duas entidades que vão trocar seus elementos, suas químicas, e vão criar um processo, toda uma fenomenologia de reação, de transformação, claro, uma metáfora química, e que vai fazer que esse processo vai seguir um certo percurso até achar seu ponto de equilíbrio, e que quando chegar a esse ponto de equilíbrio, é que então o processo de transformação dessas duas entidades numa nova entidade vai ter chegado a seu termo, e então é a esse momento que efetivamente o paciente terá acomplido através da interação com o terapeuta a sua transformação, e que ele terá chegado a se libertar dos seus conflitos, dos seus transtornos, dos seus sofrimentos. Então, é muito importante dizer essas coisas, porque isso quer dizer que a terapia analítica é baseada, finalmente, numa ideia que é possível de realizar uma operação de cura, entre aspas, somente a partir de uma interação, de uma alteridade, com a alteridade. Isso quer dizer que não tem na terapia analítica um ator ativo e um ator passivo. Ou seja, por exemplo, o terapeuta seria o agente curador ativo e o paciente um ator passivo. Não. Os dois são ativos e são agentes ativos da transformação que é procurada. Essa transformação, como eu expliquei, ocorre através de uma interação, de uma relação. Isso quer dizer que, obviamente, também o terapeuta vai participar, finalmente, dessa operação de transformação, mas, claro, ele, sendo um profissional, participe desse processo, de forma que ele também acompanha essa transformação, mas ele a orienta. Ele é finalmente uma espécie de acompanhante, ou de, vamos dizer, uma parteira, para ajudar a transformação do paciente. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa muito importante é que o ser humano, o paciente, é abordado na sua globalidade como um todo. Isso quer dizer que ele não é considerado apenas como, vamos dizer, uma sistêmica psicológica, uma máquina psicológica, que estaria aqui para trazer no consultório os seus disfuncionamentos. Não seria apenas um sistema psiquicamente disfuncional. Por quê? Porque o ser humano é abordado em todas as suas dimensões, ou seja, também na sua dimensão social, na sua dimensão civilizatória, cultural, na sua dimensão espiritual, energética,
corporal também, e uma dimensão importante é de sua dimensão criativa. Isso quer dizer que, mais uma vez, o ser humano, o paciente, é considerado como sendo um agente ativo da criação da sua própria personalidade, da sua própria psicologia. Isso tem uma implicação muito importante, a gente chega ao terceiro ponto, é que o ser humano, na terapia analítica, é considerado como um ser simbólico. Isso, o que é? É, finalmente, um ser humano para quem tudo faz sentido. Que seja ao nível inconsciente ou ao nível consciente. Isso quer dizer que todas as estruturas do seu psiquismo são construídas a partir de algo que faz sentido para ele. E então, isso é muito importante, porque se tudo faz sentido para o ser humano, então, inclusive, os seus transtornos, os seus conflitos, o seu sofrimento que ele traz aqui no consultório faz também sentido. Isso quer dizer que, e então a gente chega no quarto ponto, que na terapia analítica os transtornos, os conflitos, não são considerados apenas como disfuncionamento do psiquismo, mas também como trazendo, né, um sentido específico ao paciente. Ou seja, eles são, vamos falar, uma metáfora, claro, de linguagem, mas são missionados de entregar uma mensagem, um recado. E então isso implica que a gente precisa de entender o recado, a mensagem que esses conflitos, esses transtornos, esse sofrimento está trazendo para ser entendido do inconsciente em direção ao consciente. E então, um dos objetivos da terapia vai ser, efetivamente, de entender os recados desses sofrimentos e desses transtornos. E que, a partir do momento onde esses transtornos são entendidos, seus recados são entendidos, e lá a gente chega no quinto ponto, então, esses conteúdos sofridos vão poder ser reintegrados, reciclados, porque agora entendido, o recado deles, o sentido deles entendido, como riqueza e como agente ativo também da transformação da personalidade do paciente em direção a uma personalidade, uma versão da sua personalidade mais autêntica, mais próximo da sua verdadeira natureza e, finalmente, mais perto da sua harmonia, da sua ecologia natural, se a gente pode falar de natura, enfim, mais próximo da sua harmonia específica, individual, né? Então, isso quer dizer que o grande objetivo da terapia analítica não é somente de resolver um transtorno, mas também de transformar, que o paciente transforma a sua personalidade numa nova versão. Isso não é se transformar em alguém totalmente diferente, não, numa outra versão de si mesmo, que vai se aproximar cada vez mais da sua autenticidade, da sua personalidade autêntica. Isso quer dizer que o que é resolutório, né, o que cura, é a transformação. Então lá a gente tem um paradigma fundamental da terapia analítica. O objetivo da terapia analítica é de sustentar um processo transformador da personalidade do paciente em direção a uma maior autenticidade, a uma maior especificidade, algo que seja mais próximo da sua individualidade real. A gente chama isso de individuação. Enfim, um último aspecto que é bastante importante é que a terapia analítica privilegia, favorece bastante um diálogo intenso entre o consciente e o inconsciente.
O objetivo, claro, é de trazer à tona conteúdo inconsciente em direção à consciência para que eles pudessem ser reintegrados e criar uma reunificação da personalidade. Mas isso quer dizer que, efetivamente, por exemplo, os sonhos têm uma importância forte dentro da terapia analítica. As pessoas falam, às vezes, eu não sonho. Na verdade, todo mundo sonha, mas a gente muitas vezes não se lembra do seu sonho. Então, há um processo que faz que, pouco a pouco, as pessoas retomam uma atividade, vamos falar, uma religação com seus sonhos. E então, os sonhos são importantes, por quê? Porque eles são justamente a linguagem do inconsciente, ou seja, uma linguagem que é baseada nas imagens e nos símbolos. E então, pouco a pouco, os sonhos estão tomando uma importância forte dentro do trabalho analítico dentro dessa terapia. A gente também privilegia finalmente essa relação entre o consciente e o inconsciente através de uma diversa prática dentro da terapia, como, por exemplo, imaginação ativa, meditação dirigida, enfim, não importa. Não vou me estender mais sobre a respeito, porque seria muito longo, mas enfim, é importante relembrar que o diálogo entre o consciente e o inconsciente é alguma coisa que a gente procura favorecer na terapia analítica. Então, eu vou parar aqui sobre essa pequena apresentação. Eu vou acrescentar que aqui no consultório, muitas vezes, geralmente, eu vou utilizar também a arte-terapia e a hipnoterapia junto, dentro do contexto da terapia analítica, né? Porque justamente eles permitem de favorecer esse diálogo entre consciente e inconsciente e de criar, de ir em direção a uma reunificação da personalidade que foi, vamos dizer, um pouco cortada, se a gente pode dizer isso, por causa dos conflitos, por causa das contradições internas. Enfim, eu estou acabando aqui. Qualquer pergunta, interrogação, eu estou sempre aberto ao diálogo, justamente, e sou sempre feliz de fornecer os esclarecimentos que, eventualmente, vocês vão precisar. Você pode entrar em contato, fique à vontade. Então, muito obrigado, agradeço pela escuta, um grande abraço e passo a todos, até em breve. Tchau, tchau, tchau.